Completando o nosso vídeo de hoje, quero fazer uma indicação ousada para o elenco do Vitória que precisa se reforçar com jogadores de peso na metade do ano, principalmente no seu setor ofensivo. Estou falando do atacante Wellington Rato, jogador de 31 anos de idade, que nesta atual temporada acabou tendo alguns problemas de lesões, ainda quando jogava com o técnico Thiago Carpini, tendo um bom momento com o ex-treinador do São Paulo. Foram 9 jogos e 3 gols marcados nesse ano. A última partida dele contra o Talheres, na Libertadores, lá no dia 4 de abril. O Wellington Rato vem sofrendo com essas lesões musculares e pode sim perder espaço no elenco com a chegada do técnico argentino o Zubeldia, e agora já tendo uma nova formação. Enfim, acho que o Wellington Rato tem sim espaço, mas é um nome que eu ficaria muito atento, sendo diretor do Vitória, fazendo essa indicação para metade do ano, quando volta a abrir a janela de transferências lá no dia 10 de julho. O contrato do Wellington Rato também não é simples no São Paulo, o vínculo dele vai até dezembro de 2026 e o salário, segundo o Jorge Nicola, após a renovação no final do ano passado, saiu de 300 para 400 mil reais mensais. Ele que foi comprado do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais também no ano de 2023. Já tinha jogado muita bola pelo Atlético, geralmente fazendo uma função como um ponta direita, boa velocidade, bons dribles curtos e trazendo essa bola da direita para a perna esquerda, buscando a grande área, tanto para cruzamentos quanto também para finalizações de longa distância, uma posição que, como eu falei, está escassa dentro desse elenco do Leão. Voltou o Wellington Rato, que é revelado pelo Audax do Rio de Janeiro, passa na Caldense, Red Bull Brasil, Sampaio Correia, Joinville e começa a chamar a atenção do Brasil pelo Ferroviário. Lá em 2020 foi um dos artilheiros. Foi comprado por apenas 10 mil reais, isso mesmo, pelo Atlético Goianiense, já demonstrando bom futebol no Campeonato Brasileiro de 2020. Foi emprestado em 2021 para o futebol japonês, volta no ano seguinte pelo Atlético, já marca 15 gols e 7 assistências em 70 jogos antes de ser vendido para o São Paulo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre esse jogador? Se poderia ser uma boa, voltar a jogar aí com o Thiago Carpini, desta vez no Barrada. Hoje, para falar sobre SAF do Vitória, é um tema muito batido quando o Leão estava na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que agora aqui retornou aos holofotes do futebol nacional e, por que não, mundial também, com a disputa da primeira divisão do Brasil. Simplesmente os boatos sumiram. Eu penso que há sim os motivos para que isso aconteça, até porque nas declarações do presidente Fábio Mota sempre colocava aquela ponderação muito inteligente, por sinal, de esperar a valorização da marca. Agora que isso está ocorrendo, o mais sensato é você aguardar as ofertas e até mesmo procurar potenciais investidores. E querendo ou não, estas notícias elas não são espalhadas, o Fábio Mota não vai sair comentando qualquer tipo de conversa ou especulação com o grupo de investidores. O fato é que o Vitória está assim atento em relação a esse assunto e, na minha opinião, tem sim que buscar um parceiro, não para chegar no mês que vem já sair investindo em todo mundo. Se fosse uma boa SAF até não falaria nada, mas fazer as coisas assim às pressas só porque está na Série A do Brasileirão, por exemplo, com o Vitória caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente não quer que aconteça, mas pode se acontecer ao final do Campeonato Brasileiro com esse começo tão ruim, a marca também acaba se desvalorizando. Porém, não é olhar só para uma passagem na Série A como algo que acabou, não. Só de você estar na primeira divisão, tendo passado por ali nas últimas 2, 3 temporadas, se o Vitória for vendido em outra ocasião, estando jogando a Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, valeria muito mais do que se não tivesse essa passagem recente na Série A. O fato é que o mais importante, o tópico também que eu mencionava lá nos vídeos anteriores, era a manutenção na Série A, se tornar um clube constante, os passos para o Vitória ter uma maior valorização. O próprio presidente Fábio Mota, lá em 2021, revelou uma oferta de 200 milhões de reais para o Vitória, naquele momento conturbado também, de zona de rebaixamento, brigando na Série C do Campeonato Brasileiro. É bem provável que quase todos os presidentes aqui do Brasil fariam aquela venda naquele momento, não pelos valores, mas muito mais para aliviar a barra, vamos colocar assim,
e buscar novos rumos. Não foi isso que aconteceu. Vitória teve sim um avanço, né, jogando a Série B, agora conseguiram o acesso para a Série A. Então, se fosse para colocar nessas escadinhas, né, em um mundo perfeito, o que acaba não existindo, mas assim, qual seria o momento ideal para um clube como Vitória ser negociado? Na minha opinião, em um momento estável na sua história, né? Ou seja, um clube na Série A do Campeonato Brasileiro por pelo menos 3 temporadas consecutivas. Nesse momento acaba sendo um pouco mais complicado, né? Até porque vai depender muito, né, de qual tipo de SAF será apresentado, qual tipo de proposta, mas eu não fecharia os olhos para as possibilidades disso já acontecer nessa temporada. Por que eu digo isso? Esse modelo de organização, tá, que o Vitória e também como quase todos os clubes do Brasil que não são SAFs acabam aderindo, né, de você ter um modelo de um presidente, conselheiro já há muitos anos também no clube, aí eles vão buscar um diretor de futebol. Acho que isso já está extremamente ultrapassado e o Vitória também acaba colhendo, né, os frutos deste resultado também nessa temporada. Pode dar certo, tá? Estamos falando de um clube que acabou de conquistar o seu principal troféu na sua história, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, mas convenhamos também, tá? O Vitória, para conquistar um título como a Série B, ele não é o principal desafio. Não estamos falando de uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro ou uma Copa do Brasil. Então, assim, pode dar certo chegar um presidente que consiga entender essa parte de futebol, gerir bem as finanças, como vem fazendo até aqui o Fábio Mota, mas também tem os seus defeitos, natural, não é um profissional da área, uma pessoa que estudou 20, 30, 40 anos para estar ali naquele posto. Então penso que nessa diferença da SAF, a questão de organização, um critério na hora de contratar jogadores, de revelação, a taxa de utilização, por exemplo, de garotos da base no elenco profissional, a gente pouco vê isso, né, num clube tão glorioso e famoso também pelas revelações de bons jogadores no futebol brasileiro. Então penso que o Vitória, ainda assim, mesmo estando em uma fase que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, em termos mais amplos, pensando em um Vitória daqui 5, 10, 15 temporadas, ainda é um clube meio perdido, e é natural, tá? Isso não é culpa do Fábio Mota, já que pegou também um clube que estava ainda mais, muito mais do que isso, há 3 temporadas atrás, tá? Então penso que o caminho da SAF é esta profissionalização, tá? E tem que entender muito bem quem está chegando também, mas penso que esse caminho é muito mais sensato, coeso, não só para o Vitória, mas para os outros clubes aqui do Brasil.